Resolução CONTRAN número 552 de 17 de setembro de 2015. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, usando da competência que lhe confere o art. 12, inciso I, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e conforme Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que trata da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, SNT, e considerando o disposto no art. 102 e no seu parágrafo único, do CTB, considerando o disposto no art. 30 da Convenção sobre Trânsito Viário, promulgada pelo Decreto nº 86.714, de 10 de dezembro de 1981, da qual o Brasil é signatário, considerando a necessidade de aperfeiçoar os requisitos de segurança no transporte de cargas em veículos rodoviários de carga, considerando o que consta no processo 80000.0052339/201419, resolve, art. 1º. Esta resolução fixa os requisitos mínimos de segurança para o transporte de cargas em veículos de carga. Parágrafo único. As disposições contidas nesta resolução aplicam-se também aos veículos registrados como especiais ou mistos utilizados no transporte de cargas. Art. 2º. Só poderão transitar nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação, transportando cargas, veículos que atendam aos requisitos previstos nesta resolução. Parágrafo único. As disposições deste artigo não se aplicam ao transporte de cargas que tenham regulamentação específica ou aquele realizado em veículo dedicado a transportar determinado tipo de carga, o qual possua sistemas específicos de contenção, como por exemplo, as cargas indivisíveis. Art. 3º. Todas as cargas transportadas, conforme seu tipo, devem estar devidamente amarradas, ancoradas e acondicionadas no compartimento de carga ou superfície de carregamento do veículo, de modo a prevenir movimentos relativos durante todas as condições de operação esperadas no transcorrer da viagem, como manobras bruscas, solavancos, curvas, frenagens ou desacelerações repentinas. Art. 4º. Devem ser utilizados dispositivos de amarração, como cintas têxteis, correntes ou cabos de aço, com resistência total à ruptura por tração de, no mínimo, 2 vezes o peso da carga, bem como dispositivos adicionais como, barras de contenção, trilhos, malhas, redes, calços, manutas de atrito, separadores, bloqueadores, protetores, etc., além de pontos de amarração adequados e em número suficiente. Primeiro, os dispositivos de amarração devem estar em bom estado e serem dotados de mecanismo de tensionamento, quando aplicável, que possa ser verificado e reapertado manual ou automaticamente durante o trajeto. Segundo, é responsabilidade do condutor verificar periodicamente durante o percurso o tensionamento dos dispositivos de fixação, e reapertá-los quando necessário. Terceiro, fica proibida a utilização de cordas como dispositivo de amarração de carga, sendo permitido o seu uso exclusivamente para fixação da lona de cobertura, quando exigível. Redação do parágrafo dada pela Resolução CONTRAN número 631 de 30 de novembro de 2016. Quarto, as carroçarias de madeira deverão obedecer aos seguintes requisitos, e, as carroçarias novas deverão ser construídas com madeira de alta densidade e alta resistência, ter obrigatoriamente fixadores metálicos de perfil que comprovadamente resistam às forças solicitadas, conforme estabelecido no item 3.3 do anexo desta resolução, não podendo ser considerados pontos de fixação às guardas laterais e piso, se estes pontos de amarração não estiverem em contato com travessas ou o chassi. Segunda, para os veículos em circulação, deverão ser adicionados aos dispositivos de amarração perfis metálicos em L ou U nos pontos de fixação, fixados nas travessas da estrutura por parafusos, de modo a permitir a soldagem do gancho nesse perfil e a garantir a resistência necessária. Quinto, na inexistência de pontos de amarração adequados, ou em número suficiente, fica permitida a fixação dos dispositivos de amarração no próprio chassi do veículo. Art. 5º. Os veículos do tipo prancha ou carroceria aberta, transportando equipamento, S, máquina, S, veículo, S, ou qualquer outro tipo de carga fracionada, deverão amarrar cada unidade de carga com correntes, cintas têxteis, cabos de aço ou combinação entre esses tipos, ancorados nos pontos de amarração da estrutura metálica da carroceria e barra ou do próprio chassi, em pelo menos 4 terminais de amarração.
Art. 6º nos veículos do tipo carroceria aberta, com guardas laterais rebatíveis, no caso de haver espaço entre a carga e as guardas laterais, os dispositivos de amarração devem ser tensionados pelo lado interno das guardas laterais, figura 1. Primeiro fica proibida a passagem dos dispositivos pelo lado externo das guardas laterais. Segundo, excetuam-se os casos em que a carga ocupa todo o espaço interno da carroceria, estando apoiada ou próxima das guardas laterais ou dos seus fueiros, impedindo a passagem dos dispositivos de amarração por dentro das guardas. Neste caso, os dispositivos de amarração podem passar pelo lado externo das guardas. Terceiro, os pontos de amarração não podem estar fixados exclusivamente no piso de madeira, e sim fixados na parte metálica da carroceria ou no próprio chassi. Art. 7º para as cargas que não ocuparem toda a carroceria no sentido longitudinal, restando espaços vazios nos painéis traseiro e frontal, devem ser previstos pelo transportador, além dos dispositivos de amarração, outros dispositivos diagonais que impeçam os movimentos para frente e para trás da carga. Art. 8º no veículo cujo painel frontal seja utilizado como batente dianteiro, o painel frontal deve ter resistência suficiente para absorver os esforços previstos nas rodovias e adequados ao tipo de carga a que se destinam. Parágrafo único. Neste caso, fica proibida a circulação de veículos cuja carga ultrapasse a altura do painel frontal e exista a possibilidade de deslizamento longitudinal da parte da carga que está acima do painel frontal. Art. 9 nos veículos do tipo baulonado, tipo Sider, as low nos laterais não podem ser consideradas como estrutura de contenção da carga, devendo existir pontos de amarração em número suficiente. Art. 10. Nos veículos com carroceria inteiramente fechada, furgão carga geral, baú isotérmico, baú frigorífico, etc., as paredes podem ser consideradas como estrutura de contenção, sendo opcional a existência de pontos de amarração internos. Art. 11. Os veículos abrangidos por esta resolução, fabricados ou encarroçados a partir de 1º de janeiro de 2017, deverão possuir pontos de amarração de acordo com as especificações do anexo, além de observar os demais requisitos previstos nesta resolução. Redação do artigo dada pela Resolução CONTRAN número 676 de 21 de junho de 2017. Art. 12. Os veículos fabricados ou encarroçados até 31 de dezembro de 2016 deverão cumprir os requisitos mencionados nesta resolução, a partir de 1º de janeiro de 2018, facultando sua antecipação. Art. 13. O não cumprimento do disposto nesta resolução implicará, conforme o caso, na aplicação das seguintes sanções previstas no CTB, redação do caput dada pela Resolução CONTRAN número 676 de 21 de junho de 2017. A. Art. 169, quando transitar com os dispositivos de fixação sem estar devidamente tensionados. B. Art. 230, inciso 9, quando for constatada falta dos dispositivos obrigatórios de fixação, fabricados para amarração de cargas, ou mecanismo de tensionamento, quando aplicável, quando portar os dispositivos obrigatórios de fixação, em mau estado de conservação, quando utilizar cordas como dispositivo de amarração de carga, em substituição aos dispositivos de fixação previstos nesta resolução. C. Art. 230, inciso X, quando utilizar a passagem dos dispositivos de fixação pelo lado externo das guardas laterais nos veículos do tipo carroceria aberta, com guardas laterais rebatíveis, quando utilizar os dispositivos de fixação com os pontos de ancoragem não fixados nas travessas da estrutura da carroceria, ou com os pontos de ancoragem em desacordo com os requisitos do anexo I, D, art. 235, quando transportar carga ultrapassando a altura do painel frontal, existindo a possibilidade de deslizamento longitudinal da parte da carga que está acima do painel frontal, e, art. 237, quando for constatada a ausência da placa ou adesivo de identificação contendo o nome e CNPJ do fabricante dos pontos de amarração, prevista no item 5 do anexo 1. Redação da alínea dada pela Resolução CONTRAN número 676 de 21 de junho de 2017. Nota Legis Web, ver Resolução CONTRAN número 676 de 21 de junho de 2017, que altera os itens do anexo I desta resolução. Art. 14. Os anexos desta resolução encontram-se no sítio eletrônico do Denatran, www.denatran.gov.br. Art. 15.
Esta resolução entra em vigor na data sua publicação.